Fala, moçada. Vamos à nossa primeira aula da unidade 1. Essa primeira aula eu chamei de parte 1, porque eu dividi a unidade em duas partes, parte 1 e parte 2, tá? Nessa unidade, na videoaula, eu vou trabalhar a parte de riscos, riscos em ambiente laboratorial. Essa é a nossa disciplina de higiene e segurança do trabalho, professor Gilvan com vocês. Vamos à nossa primeira parte. Então, essa primeira parte consiste basicamente no reconhecimento e na antecipação de riscos. Então, resumidamente, é uma aula que eu vou trabalhar a parte de mapa de risco, que é o instrumento que nós usamos para fazer o reconhecimento do risco, né? E nos antecipar a situações de riscos em ambiente laboratório. Então, vamos nessa. Tá. O mapa de risco, né? Quem prepara esse instrumento, que é disponibilizado para os usuários do laboratório, é a CIPA, de acordo com a NR5, tá? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mas além da CIPA pode também ser elaborado também pelos SESMAT, né? E aí fica a critério de cada instituição fazer a elaboração. No geral, quem elabora o mapa de risco, né, é um profissional da área de higiene e segurança do trabalho, pode ser um técnico de segurança do trabalho, pode ser um engenheiro de segurança do trabalho, e geralmente esses profissionais, eles recebem o apoio, né, dos profissionais que atuam diretamente no laboratório, tá? No caso do nosso laboratório de química, né, geralmente quando os profissionais da área de segurança vão elaborar o mapa de risco, eles pedem o auxílio dos profissionais que trabalham no laboratório, sejam eles os técnicos de laboratório, técnico de química, ou os próprios docentes que diariamente, né, utilizam aquele espaço coletivo. Então, o mapa de risco é feito, né, por esses profissionais capacitados para a sua elaboração, né? E o mapa de risco é o instrumento que a gente usa para prevenir, né, reconhecer e se antecipar quanto aos riscos em laboratório, né? Então, é uma estratégia usada, como um planejamento, né, para sempre melhorar cada dia mais as condições de segurança no nosso espaço de laboratório, nosso espaço coletivo. E aí existe um gabarito, né, dentro desse instrumento que é a geral, né, padrão, para que a gente possa reconhecer as diversas partes do mapa de risco, né? Então, os tipos de risco, eles recebem cores, né, para cada tipo de risco, e também recebem um grau. Esse grau, ele é revelado, mostrado, né, expressado no mapa de risco de acordo com o tamanho dos círculos, né, que são coloridos para definir cada tipo de risco. Então, vamos ver um pouquinho de como isso funciona. Tá. Então, aqui eu tenho o símbolo, né, é um círculo, tá? A proporção entre esses círculos e o tipo de risco, a magnitude do risco. Por exemplo, esse primeiro círculo aqui embaixo, de proporção 1, é um risco pequeno, tá certo? O segundo círculo, esse aqui, é o dobro do primeiro, então proporção 2. E aí o risco é médio. E esse último aqui, o de cima, esse maior, é proporção 4, 4 vezes o primeiro. E aí o risco é grande. Então, dentro do mapa, vocês vão ver os próximos slides, nós temos os círculos coloridos, e aí o tamanho do círculo, né, expressa, nos mostra, né, a magnitude, a intensidade do risco naquele determinado espaço. Tudo bem? Então, tem um exemplo aqui, ó, por exemplo, na copa desse espaço, nós temos um círculo de risco médio e o outro de risco grande. Aqui na sala, risco grande, aqui no depósito, risco grande, tá? Com cores diferentes. Então, a primeira parte é reconhecer a magnitude, a proporção do risco, pequeno, médio e grande, tá? Então, são 3 tamanhos de círculos. E aí vem as cores, né? Aqui eu tenho os símbolos com as respectivas cores que nos mostra, né, o tipo de risco, tá? Então, existe risco biológico, risco químico, risco ergonômico, risco mecânico, risco
físico, tá? E aí eu vou passar essa parte, né? E vou para um mapa de risco para que vocês entendam isso diretamente no mapa de risco, tudo bem? Esse mapa é o mapa de risco do nosso laboratório, de um dos nossos laboratórios, é o laboratório 2, tá? O mapa foi elaborado pelos profissionais do campus Monte Castelo, do Instituto Federal do Maranhão, tá? Envolvendo aqui o professor Tocantins, que é engenheiro de segurança do trabalho, o nosso técnico de segurança do trabalho, é o Daniel, e os nossos técnicos de laboratório, do laboratório de química, o Carlos Henrique, o Elias, a Lana e o Léo Caio, tá? Então, nesse mapa, o que é que nós temos? Vamos lá. Aqui nós temos os círculos, né, com diferentes tamanhos, né? O menor é o risco pequeno, risco médio, risco grande, tá? E aqui nós temos as cores. O verdinho significa risco físico, o vermelho, risco químico, né? Esse aqui, marrom, risco biológico, o amarelo, risco ergonômico e o azul, riscos de acidentes, né? E aí vocês percebem que aqui eu tenho a planta, né, do laboratório, certo? Com a parte, aqui é a parte do corredor, aqui embaixo, né? O laboratório tem essa disposição, né? Nessa lateral é a entrada, o início do corredor, e aqui nós temos o corredor para a circulação das pessoas, a porta, certo? A porta de acesso. E nós temos as bancadas laterais, né? Essa aqui, essa outra bancada aqui, e uma bancada central, tá? E aí, aqui nós temos uma porta que é a saída de emergência, aqui nós temos a área externa, que tem chuveiro e lavar óleo de emergência, que eu vou mostrar para vocês numa próxima aula. A casa de gás, a casa de gás, e aqui dentro tem nas bancadas alguns equipamentos, né? Não é o interesse da nossa aula de hoje, mas o que é que é mais importante aqui para a gente? Reconhecer que dentro desse espaço nós temos as bolinhas pequenas, as bolinhas médias e as bolinhas grandes. E aí cada bolinha dessa representa uma magnitude do risco, né? De modo que, de modo que nós temos o risco, tô voltando aqui, regiões de risco pequeno, por exemplo, aqui, essa parte aqui perto da bancada, aqui, risco pequeno, pequeno, pequeno. Aí aqui nós temos risco médio, risco médio, risco médio, aqui risco grande, tá? Nessas regiões. E aí, cada bolinha dessa, cada círculo, ele é colorido com uma determinada cor que representa a categoria do risco naquela determinada região. Por exemplo, aqui, ó, nessa parte, próxima à bancada, onde tem a bomba vácuo, tem risco físico, né? Quais seriam os prováveis riscos físicos nessa região? Ruído, calor, radiação ionizante, radiação não ionizante, tá? Aqui nós já temos um risco grande, é um risco químico, que poderia ser fumos metálicos, gases, vapores, substâncias, compostos ou produtos químicos em geral. É uma região de manipulação dos produtos químicos, tá? Aqui nós temos riscos de acidentes, seja com eletricidade, armazenamento inadequado, probabilidade de incêndio, explosão, outras substâncias, porque nós temos uma região que tem ponto de gás. Então, assim, vocês percebem que nós temos as regiões com a magnitude de cada risco e temos os diferentes tipos de risco. Nesse laboratório, nós temos desde risco físico, risco químico, tá? Risco de acidente, risco ergonômico. Vamos ver aqui o que é risco ergonômico. Existência de postura inadequada, modo de sentar, né? E outras situações que podem levar a um estresse físico ou psíquico, tá bom? Então, percebam que nessa disposição, nesse layout do nosso laboratório, nós temos algumas regiões, né, com grau e categoria de risco diferente. Beleza? É um instrumento relativamente simples, né? E ele tem essa função, tem que ser simples para que o usuário, o profissional, possa identificar com maior facilidade. Existem outras informações aqui sobre EPI, EPC, que vocês, né, podem ver nas próximas aulas. Eu vou trabalhar um pouquinho disso também nas próximas aulas.
Essa tabela aqui é uma tabela resumo, onde eu trago, mais uma vez, o tipo de risco com sua cor e alguns exemplos que vocês podem, né, pegar o material e dar uma lida nesses exemplos. Eu vou passar aqui, por exemplo, o risco químico, né? Quais são as possíveis situações, professor, que nós poderemos estar expostos a riscos químicos? Presença de vapores, né? Presença de vapores metálicos, né? A presença de gases asfixiantes, como ou tóxicos, né? A pinturas e névoas em geral, solventes, né? Solventes orgânicos, compostos inorgânicos como os ácidos, bases, e outros compostos orgânicos também, algumas reações químicas que podem liberar vapor, né, ou alguma substância tóxica, ou um gás tóxico, etc. E ingestão de produtos durante a pipetagem, né, que a gente vai falar mais na frente um pouquinho como é que é o procedimento correto, né, de fazer a pipetagem em laboratório. Então, tem aqui um painel geral, né, sobre os riscos, né, e as cores que identificam esses riscos, com diversos exemplos para que vocês possam ter a proximidade com essas informações. Tudo bem? Então é isso, algumas referências, a aula relativamente curta para que vocês aproveitem, né, durante esse vídeo. Mais uma vez, né, na corrente da segurança, o L mais importante é você. Previna, não deixe acontecer o pior. A nossa segurança está em nossas mãos. Bons estudos e até a próxima.